Gente querida, a série O Fim dos Tempos já abordou todos os temas escatológicos e está analisando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Você não pode ficar fora dessa. No vídeo de hoje, nós analisaremos a carta à igreja de Sardes, registrada no capítulo 3 de Apocalipse. Como já falamos, estas cartas de Cristo não foram escritas apenas para as congregações do primeiro século. Elas também foram escritas para nós. A natureza humana é a mesma e as igrejas são constituídas de pessoas. Assim, para termos uma compreensão clara, precisamos analisar estas cartas como se elas fossem direcionadas a nós. O que Jesus tem para nos ensinar hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma cidade bastante antiga, cuja fundação remonta ao século 13 a.C. Ela é atualmente uma pequena aldeia chamada Sarti, que existe na Turquia, próximo do local da cidade original. Sardes ficava a cerca de 80 km de Éfeso e a 80 km também a leste de Esmirna e a 48 km a sudeste de Tiatira, à margem oriental do rio Pactolus, afluente do rio Hermus, numa região muito fértil, situada ao pé do monte Tmolus. Ela ficava no entroncamento de 5 grandes estradas, de modo que era um centro comercial, além de ser também um centro militar, pois se situava em um platô quase inacessível, que ficava a cerca de 500 metros acima das estradas principais. No alto da colina em que se situava, suas muralhas e fortificações faziam com que ela se sentisse imbatível, pois os precipícios íngremes também serviam de proteção para a cidade, e eles não permitiam que ela fosse escalada. A cidade realmente nunca havia sido derrotada em um confronto direto. E isso era motivo de grande orgulho por parte de seus habitantes. Segundo George Ladd, Sardes foi a capital da Lídia no século VII a.C. e viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso, e era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. O rei Creso, que nasceu no ano 596 a.C., foi o último rei da Lídia. Sardes se tornou muito próspera como capital do seu império. Parte de sua riqueza se devia ao ouro de aluvião e da prata encontrados na areia dos rios Pactolus e Hermus, que atravessavam a cidade. Heródoto, o famoso historiador grego, disse que eles foram os primeiros na antiguidade a introduzir moedas de ouro e prata fundidos em uma espécie de casa da moeda situada nessa cidade. Ele faleceu em Sardes no ano 546 a.C. e aproximadamente 3 anos antes de sua morte, ele presenciou um acontecimento completamente inesperado. A orgulhosa cidade de Sardes, que se achava inconquistável e cujo povo era arrogante e confiante em si mesmo, caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 549 a.C. Ciro havia cercado a cidade por 14 dias e quando os soldados estavam dormindo, ele conseguiu entrar com seu exército pelo único ponto de acesso, um estreito corredor na direção do sul, que foi um local despercebido, desguardado e fraco, uma rachadura oblíqua numa encosta de pedra. Como William Hendrickson disse, uma única chance em 1000 de um ataque noturno realizado por hábeis escaladores era tudo o que foi preciso para causar uma ruptura na arrogância dos presunçosos cidadãos dessa orgulhosa capital. O Império de Ciro foi impressionante. Ciro fundou o primeiro Império Persa, também chamado de Império Aquimênida, no século VI, e derrubou o Império Medo, que havia sido fundado no final do século VII. No entanto, 2 séculos depois, seu império foi conquistado pelo imperador grego Alexandre o Grande, que em 334 a.C. também dominou a cidade de Sardes em sua missão conquistadora durante a colonização da Ásia Menor. Alexandre reconstruiu a cidade e a dedicou à deusa Cibele, identificada como a deusa grega Ártemis. Essa divindade padroeira era creditada com o poder especial de restaurar a vida aos mortos. Como já falamos anteriormente, Alexandre o Grande viveu do ano 356 ao 323 a.C., vindo a morrer com apenas 33 anos de idade, deixando sem herdeiros um extenso império de cultura parcialmente helênica. Após a sua morte, Seleuco, um de seus generais, ganhou muita relevância e foi se estabelecer na Babilônia, onde em 312 a.C. o estado helenista, chamado de Império Seleucida, passou a existir. Seleuco governou não somente a Babilônia,
mas também a gigantesca parte oriental do Império de Alexandre. E foi exatamente o imperador Seleucida, chamado de Antíoco o Grande, que no ano de 214 a.C. veio a conquistar a cidade de Sardes novamente. Vinte e 24 anos depois da conquista de Sardes por Antíoco o Grande, ou seja, no ano 190 a.C., foi a vez dos romanos conquistarem Sardes na Batalha de Magnésia, tornando-o então numa das cidades que integravam a província romana da Ásia. Nos tempos dos romanos, essa cidade nunca recuperou sua antiga glória, embora fosse comercialmente importante, estando situada na rota comercial do Vale do Rio Ermo. No ano 17 d.C. foi danificada por um terremoto, mas Tibério ajudou generosamente em sua recuperação. Esse ato de Tibério interessou a cidade na instauração do culto ao imperador, em que o imperador era adorado como se fosse uma divindade. Sardes entrou em competição com Esmirna pelo privilégio de representar as cidades asiáticas como principal centro desse culto, sendo ali mandado erigir um templo dedicado a Tibério. Tal honra, entretanto, foi conferida a Esmirna, como já falamos no vídeo anterior. Plínio nos informa que a arte de tingir a lã foi inventada ali. Seja como for, a produção de vestes de lã é um fato relevante na mensagem de Cristo para a igreja. Vários metais também eram extraídos ali, aumentando as riquezas de Sardes. Mas a cidade original é agora apenas um montão de ruínas, as quais remontam no período do Novo Testamento ou mesmo antes. Quando o Apocalipse foi escrito, Sardes estava enfrentando a decadência, uma morte lenta, mas certa. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Note que Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como uma cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Era como sal sem sabor ou uma candeia escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. E diante de tudo o que esta cidade já havia passado, a igreja de Sardes compreendeu claramente o que Jesus disse em sua carta: virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A mensagem a Sardes é uma advertência a todas as grandes igrejas que vivem à custa da glória passada. A mensagem de Jesus a esta igreja é direcionada também a nós. Veja só o que Jesus escreveu em sua carta a Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta é uma alusão à plenitude do Espírito Santo, pois existe apenas um Espírito Santo. Efésios 4:4. Mas o número 7 indica plenitude e integridade. Já falamos sobre isso quando analisamos o primeiro capítulo desse livro. A igreja estava caindo no torpor espiritual e precisava de reavivamento. A igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual, por assim dizer, do que um jardim cheio de vida. Não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Talvez ela fosse considerada viva, mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela própria tinha consciência de seu estado espiritual. Todos a reputavam como igreja viva, florescente, todos com exceção de Cristo. Adolf Paul diz que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de uma grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve falar da doutrina de Balaão, nem dos Nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. William Barclay diz que a igreja de Sardes
não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la. E o texto nos diz que Cristo possui ainda as 7 estrelas, demonstrando que, apesar da frieza espiritual que reinava na igreja de Sardes, Cristo cuidava da liderança local, para que através dela toda a igreja fosse alcançada e reavivada. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. É essa a ideia do versículo 2. J.I. Packer diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Portanto, se o problema é a morte espiritual, Cristo se apresenta como aquele que tem todo o poder do Espírito Santo, o único que pode dar vida. A igreja nasceu quando o Espírito de Deus desceu no dia de Pentecostes, Atos 2, e sua vida vem do Espírito. A Bíblia nos ensina a orar no Espírito, Judas 20, pregar no Espírito, 1 Tessalonicenses 1:5, adorar no Espírito, João 4:24 e Filipenses 3:3, e viver e andar no Espírito, Gálatas 5:16 e 25. Assim, uma igreja inerte pode ser reanimada por ele, uma igreja sonolenta, despertada, uma igreja fraca, fortalecida, e uma igreja morta, tornada viva. J. Campbell Morgan relata que em Manchester, na Inglaterra, estava sendo exibido um belo quadro pintado por Hunt, de Cristo a bater na porta. Um menino de 12 anos perguntou, excitado, a seu pai, por qual razão as pessoas, pai, não estão abrindo a porta? E o pai do garoto respondeu, porque não querem. O menino não ficou satisfeito com a resposta e ficou inquieto, sabe? Pensando muito sobre aquilo. E depois de um tempo, disse a seu pai, não é porque não querem, pai, mas é porque eles estão vivendo no quartinho dos fundos e não podem ouvir. Que resposta, né? Que a simplicidade desta criança nos faça compreender a profundidade desta verdade. Muitos estão vivendo no quartinho dos fundos de sua casa existencial e não são capazes de ouvir Jesus batendo em suas portas. É uma pena. O verbo consolidar tem no grego esterizo o significado de estabelecer, firmar ou fortalecer, e expressa a necessidade de firmeza, tanto no que se refere à doutrina quanto à conduta. Aquela igreja não estava inteiramente destruída de bem, de vida e de esperança. O que era bom precisava melhorar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. O sono deles era um sono mortal, a menos que se despertassem. Aqueles crentes foram convocados à memória piedosa acerca de seus privilégios passados e de seus triunfos, edificando sobre os mesmos um futuro mais brilhante do que poderiam esperar, a julgarem pela sua atual situação de hipocrisia. Isso pode ser confrontado com o texto de Apocalipse 2, versículo 5, onde a igreja em Éfeso também foi chamada a lembrar-se. E aqui o Senhor foi bastante claro. Os cristãos de Sardes deveriam lembrar do que haviam recebido e ouvido. O que ouvimos e recebemos de Deus é sempre em função do que encontramos na sua palavra, pois ela nos conduz ao arrependimento e a receber o dom maior de Deus, que é a bênção do Espírito Santo. Desta forma, o caminho do retorno à plena bênção do Senhor sempre passa pelo conhecimento e obediência à sua palavra, que produz em nós o genuíno reavivamento do Espírito. E não basta conhecer a palavra, não. Não basta lembrar. O texto nos diz que é necessário guardar o que temos recebido e ouvido. Ou seja, precisamos obedecer à palavra que nos é revelada. Isaías 1, versículo 10 ao 15, nos mostra que o profeta Isaías profetizou contra o povo de Judá, denunciando suas desobediências e iniquidades, dizendo-lhes que de nada valiam os seus holocaustos, as suas muitas festas sagradas, o incenso ofertado no altar, pois todas essas coisas eram apenas atos de adoração externos, já que o coração de todo o povo estava muito longe da verdadeira obediência que o Senhor requer. O termo grego usado para arrependimento, nesse texto, é metanoia, que significa mudança de mente ou de direção, que implica no reconhecimento prévio e humilde de quanto se tem afastado do padrão original de Deus. A chamada ao arrependimento é comum a todas as cartas do Apocalipse, excetuando as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Segundo Champlin, o arrependimento é uma atuação do Espírito sobre a alma, e não uma modificação superficial da atitude mental ou da intenção.
juntamente com a fé, forma a conversão. Veja lá em Atos 20, versículo 21. Requer a cooperação da vontade humana, mas transcende a possibilidade do que é meramente humano, implantando o infinito dentro do finito. Confere-nos a própria natureza de Cristo e vamos recebendo sua imagem de modo progressivo. A perfeição absoluta é o grande alvo desse processo. O arrependimento, então, é o primeiro passo no recebimento de toda a plenitude de Deus. Veja lá em Efésios 3,19. No recebimento da participação na própria natureza divina, segundo a epístola de Pedro 1,4. E assim viremos a participar da própria forma de vida de Deus Pai. Verifique em João 5, 25 e 26 e 6, 57. Tenham muito cuidado, pois se não vigiares, o Senhor virá como um ladrão. Os cristãos de Sardes sabiam muito bem o que isso significava, e nós também sabemos. Quando o Novo Testamento fala sobre a segunda vinda de Cristo, eu vou botar aqui os textos, tá? Essa forma de se expressar geralmente é usada e enfatiza não que o Senhor vem de repente, mas que ele vem quando ninguém o espera. Paulo ensina que esta será a experiência dos incrédulos em contraste com a expectativa dos crentes. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 6. Ele nos ensina ainda nesse texto que o nosso comportamento de modo contrário ao mundo que nos cerca deve ser de vigilância e de sobriedade. No entanto, quando analisamos o contexto dessa carta, percebemos que a sentença proferida deve ser melhor interpretada como sendo algum julgamento histórico através de uma circunstância inesperada que apanhe de surpresa essa igreja letárgica. Essa interpretação ganha um peso maior quando consideramos que o julgamento está condicionado ao arrependimento, pois essa condição não está necessariamente relacionada com a vinda do Senhor. Umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras e permaneciam, portanto, fiéis a Cristo. Ao longo de toda a história bíblica, a doutrina do remanescente fiel, você já deve ter escutado isso, é um ensinamento de destaque. Em seu comentário sobre o Apocalipse, Ivar da Costa Pereira diz que no relato de Gênesis, quando Deus decidiu destruir os habitantes da terra por meio de um dilúvio, nós falamos isso aqui na série Depois de Cristo, vai lá e confere no canal, Noé e sua família acharam graça diante do Senhor e foram preservados, e Deus estabeleceu com eles a sua aliança. Gênesis 6, versículos 5 a 18. Anos mais tarde, quando o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e castigou aquelas cidades por causa de sua imoralidade, ele preservou o justo Ló, que se afligia constantemente pelo procedimento libertino daqueles homens. Gênesis 19, de 23 a 29, e segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Ainda alguns anos mais tarde, quando parecia que toda a nação israelita, dos dias do rei Acabe e sua esposa Jezabel, havia abandonado a Iavé e se voltado para Baal, Deus tranquilizou o aflito profeta Elias, dizendo-lhe que ainda havia um remanescente fiel, composto por 7.000 homens, cujos joelhos não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Primeiro livro de Reis, 19, versículo 18, e a carta de Paulo aos Romanos, 11, versículos de 1 a 5. Quando ocorreu o exílio babilônico, o profeta Isaías predisse que quando este se encerrasse, apenas os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Isaías 10, versículo 21 a 22. No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ensinou acerca da difícil questão da incredulidade do povo de Israel em seus dias, ele usou esta mesma doutrina para mostrar que Deus sempre preserva para si um remanescente fiel. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Esse é o método do Senhor. Mesmo em uma igreja quase morta como Sardes, ele tinha ali um pequeno rebanho que havia permanecido fiel. Esse versículo também deixa claro que a frieza espiritual da igreja de Sardes se dava pela influência do ambiente maléfico em que eles viviam, pois o termo contaminação indica exatamente isso. Os cristãos de Sardes queriam se adaptar à luxúria, à vida de riquezas e aos prazeres do seu ambiente pagão, apesar de estarem efetuando as suas atividades cristãs. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias, como eu já falei, nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria de perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas estava morta. O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo sua chama e seu ardor pelo Senhor.
a maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas e não tendo obras íntegras diante de Deus. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Portanto, a expressão "e comigo andarão de branco" contrapõe o fato de que muitos membros dessa igreja tinham suas vestes contaminadas, sujas, pela vida de pecado e luxúria advinda das riquezas e facilidades que a prosperidade dessa cidade proporcionava. As poucas pessoas que aqui guardaram imaculadas as vestes da graça iriam logo ser revestidas das brancas vestes da glória. Branco indica santidade, pureza, perfeição, retidão e inocência. Os sacerdotes acusados, mas justificados diante do sinédrio, eram vestidos com um manto branco, sinal de sua inocência. O branco também é a cor dos deuses e daqueles que se associam com eles. Portanto, trata-se de um ato divino, mediante o qual a santidade dada aos homens, através de Cristo, aponta para o tipo de vida espiritual nos lugares celestes, onde a santidade será uma das principais características dos seres humanos glorificados. E é importante ressaltar que as vestes brancas mencionadas aqui deve ter sido algo bastante significativo para esse povo que vivia em uma cidade onde se fabricavam vestes de lã. E a declaração sobre os nomes serem apagados do livro da vida também era sugestiva para os que viviam no Império Romano, onde a cidadania era de importância vital. Verifique em Atos 22, versículo 24 ao 30. Há uma questão muito importante que deve ser elucidada aqui. Cristo promete a todo cristão verdadeiro que ele de maneira nenhuma riscará o seu nome do livro da vida, mas confessará o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Incrivelmente, embora o texto diga exatamente o oposto, algumas pessoas assumem que esse versículo ensina que o nome de um cristão pode ser riscado do livro da vida. Assim, eles totalmente transformam uma promessa numa ameaça. Alguns argumentam que Êxodo 32, versículo 33, apoia a ideia de que Deus pode remover o nome de alguém do livro da vida, pois nessa passagem o Senhor diz a Moisés que aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Contudo, não há contradição entre essa passagem e a promessa de Cristo em Apocalipse 3:5. O livro mencionado em Êxodo 32, 33 não é o livro da vida descrito em Filipenses 4, versículo 3, e mais tarde em Apocalipse 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 12 e 15, capítulo 21, versículo 27. Pelo contrário, refere-se ao livro dos vivos, que também é mencionado em Salmos 69, versículo 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Portanto, o livro dos vivos é o registro daqueles que estão vivos. E a ameaça descrita em Êxodo 32, 33 não é a condenação eterna, mas a morte física. Nos dias de João, os governantes mantinham o registro dos cidadãos da cidade. Se alguém morresse ou cometesse um crime sério, seu nome seria riscado desse registro. Cristo, o Rei do Céu, promete jamais riscar o nome de um cristão verdadeiro do rol daqueles cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Veja Apocalipse 13, versículo 8. Pelo contrário, Cristo confessará o nome de todo crente diante de Deus, Pai, e diante dos seus anjos. Ele afirmará que eles lhes pertencem. Aqui, Cristo reafirma a promessa que fez durante seu ministério terreno. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, versículo 32. A verdade confortadora que a salvação do cristão verdadeiro está eternamente segura é o ensino inequívoco da Escritura. E foi trazido de forma brilhante por Paulo em Romanos 8, versículo 28 ao 39. Não deixe de conferir. Ademais, se os nomes dos cristãos, os eleitos, estão escritos desde a fundação do mundo, e se Deus sabe de todas as coisas, por que ele colocaria o nome de alguém que, um dia, abandonaria a fé e, portanto, teria de ser removido do livro? Estamos então arrolados no céu porque nascemos de novo. Hebreus 12, versículo 23. Por mais desobediente que um filho seja, ninguém pode fazê-lo desde o nascer. E eu termino este vídeo com a seguinte advertência. Nosso nome pode constar do registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. Mateus 10, versículo 32. Esta carta nos adverte a não nos acomodarmos na igreja, senão começaremos a morrer lentamente. O encorajamento está no fato de que nenhuma igreja é um caso perdido, desde que exista nela um remanescente fiel disposto a fortalecer o que ainda resta. Deus seja louvado. Não deixe de fazer o seu comentário, deixar o seu like e de compartilhar esse material maravilhoso para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra da verdade, a única que pode trazer um avivamento genuíno para o povo de Deus. Ore comigo.
Senhor Deus, desejamos viver em Tua presença de maneira plena, não apenas de aparência. A igreja de Sardes nos alerta que as aparências enganam. A igreja de Sardes era considerada viva mesmo pelas igrejas irmãs. Ela tinha adquirido um nome. Sua fama era de uma igreja notável e ela gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando em sua comunidade. Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todos a reputavam como igreja viva, florescente, todos com exceção de Cristo. Senhor, venha o Teu Santo Espírito sobre nós e aviva a nossa alma, para que possamos viver aquilo que professamos crer. Que sejamos conhecidos por professar a verdade que vivemos. Em nome de Jesus, que jamais apagará do livro da vida os nomes daqueles a quem salvou antes da fundação deste mundo. Amém.